Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos falar sobre o capítulo 25 de língua portuguesa. Vamos, inclusive, encerrar a nossa apostila 5. Vamos falar sobre as orações coordenadas. O período composto por coordenação é formado por orações sintaticamente completas, ou seja, as orações componentes possuem expressos ou elípticos todos os termos de seu modelo estrutural. Bom, nós já falamos sobre as orações coordenadas e você sabe que quando falamos de coordenação, falamos de independência sintática, ok? As orações coordenadas podem ser classificadas como coordenadas assindéticas, não há conjunção entre elas, ou coordenadas sindéticas, com conjunção coordenativa. Vamos lembrar que quando eu falo de síndeto, é o mesmo que conjunção. Então, se eu chamo de assindética, ela não tem a conjunção. E quando eu chamo de sindética, ela terá a conjunção. Olha, coloquei alguns exemplos aqui para você. Ó. Oração coordenada assindética. Veio, gostou, ficou para sempre. Você percebe que nós não temos o síndeto, não temos a conjunção. Portanto, ela é classificada como oração coordenada assindética, aquela que não tem conjunção, que não tem síndeto. Agora, olha o segundo exemplo. Oração coordenada sindética. Ele é bastante rico, mas não paga as dívidas assumidas. Agora você percebe que tem o síndeto, tem a conjunção entre as orações. Por isso, ela é chamada de oração coordenada sindética. As orações coordenadas sindéticas são classificadas de acordo com as conjunções coordenativas que as introduzem. Você sabe, nós já falamos sobre as conjunções coordenativas e cada uma delas vai ter um sentido, um valor, uma ideia. E, a partir dessa ideia, desse valor, nós vamos classificá-las. Veja. Ó, oração coordenada aditiva. O nome já diz, vai ter o sentido de adição, de soma, introduzidas pelas conjunções e ou nem, ou construídas com correlação do tipo não só, mas também. Olha o exemplo. Os convidados não compareceram nem explicaram o motivo. Segunda possibilidade, oração coordenada adversativa. O nome já diz, esse adversativo vai ter um valor de oposição. Seus conectivos são conjunções ou locuções conjuntivas coordenativas adversativas, porém, contudo, entre outras. Não esqueça que a conjunção é uma única palavra. A locução conjuntiva é a expressão, tá certo? Então, olha o exemplo. Tem emprego, porém não trabalha. A ideia de oposição fica clara aí. Terceira possibilidade, oração coordenada sindética alternativa. A alternativa indica alternância de ações. Aparecem com as conjunções e com as construções. Ou, ora, quer, tá? Olha ali. Ora chama pela mãe, ora quer o pai. Você percebe aí a alternância. Quarta possibilidade, oração coordenada, sindética, conclusiva, com valor de conclusão. Seus principais conectivos são, portanto, logo, pois, no meio ou no final da oração, entre outros. Meu carro está em péssimas condições, portanto, não viajarei com ele. Você percebe a conclusão que foi expressa. Podemos ter também uma oração coordenada sindética explicativa. Apresentam uma explicação. Vêm antecedidas de conjunções como porque, o pois, porquanto, que, entre outros. Olha o exemplo. Não deve ter chovido por aqui, porque a grama está seca. Bom, eu trouxe aqui algumas observações que eu acho muito importante quando falamos de orações coordenadas. Então vamos lá, a primeira. Também são coordenados os termos semelhantes de uma mesma oração. O avô e o neto estavam sempre juntos, coordenam-se os núcleos do sujeito. Comprei banana, laranja e abacate, coordenam-se os núcleos do objeto direto. Os verbos
transitivo direto e transitivo indireto, quando coordenados, devem estar seguidos de seus respectivos objetos. Olha o exemplo. Eu amo você e preciso de você. E não, eu amo e preciso de você. Perceba que cada verbo ali tem o seu respectivo objeto. Eu amo você e preciso de você. Precisamos do seu voto e contamos com ele. E não precisamos e contamos com o seu voto. Não esqueça, cada verbo com o seu respectivo objeto. Terceira observação. Mesmo havendo conjunções específicas para cada sentido que se estabelece entre as orações coordenadas sindéticas, nem sempre essa correspondência ocorre. Olha só. É ferida que dói e não se sente. Camões, o e tem sentido adversativo. Olha o segundo exemplo. Era um homem trabalhador, mas era principalmente honesto. O mas tem sentido aditivo. Então, é importante entender que precisamos analisar dentro do contexto. Quarta observação. Há estruturas coordenadas assindéticas cuja relação de sentido coloca-as na classificação de sindética. Exemplo, o artista chegou disfarçado, ninguém o reconheceu. Assindética com sentido conclusivo. Atenção! Eu falei um pouquinho sobre o pois, né, que pode ser explicativo ou conclusivo, mas é importante isso ficar claro para você. No âmbito da classificação da forma pois, é importante prestar atenção para os diferentes contextos que esse conectivo pode ter. Exprimindo a explicação, o conectivo deve encabeçar, introduzir a oração coordenativa, estando em posição anterior ao verbo. Tá certo? Quando a forma pois manifestar valor de conclusão, sempre aparecerá de maneira deslocada por pontuação e em posição pós-posta, depois do verbo da oração sindética. E aí fica fácil, você não vai confundir. Olha o exemplo. Não sente aí, pois é meu lugar. Segundo exemplo, ele é teu pai. Respeita-lhe, pois, à vontade. Bom, tem uma outra situação que eu também quero falar com vocês e que é muito importante quando falamos das orações coordenadas. Existem duas figuras de linguagem que está diretamente relacionada, vinculada às orações coordenadas. Uma é o assíndeto. O assíndeto consiste na ausência da conjunção como elemento de ligação entre as orações, que, nesse caso, obviamente, serão consideradas assindéticas. Esse emprego produz o efeito de aproximar as ações apresentadas nas orações, conferindo dinamismo à frase e aproximando-se da ideia de simultaneidade. Olha o exemplo ali, ó. Vim, vi, venci. Só que eu posso ter também o polissíndeto, uma outra figura de linguagem. O polissíndeto consiste no uso repetido da conjunção, criando-se uma sequência, orações sindéticas, geralmente aditivas. Nesse caso, o efeito obtido é a garantia de maior autonomia às ações envolvidas no período. Olha o exemplo. Ela acorda cedo e faz o café e prepara a merenda dos filhos e os leva à escola e vai para o trabalho. Você percebe, que esse ele é repetido. Né? Então, quando a gente pensa na ideia de polissíndeto, muitos síndetos, muitas conjunções. Então, quando eu tenho assíndeto, eu não terei essa conjunção, mas quando eu tenho polissíndeto, eu tenho essa repetição dessa conjunção dentro da minha oração. Então, é importante porque essas duas figuras de linguagem estão diretamente relacionadas aí dentro das orações coordenadas. Bom, agora, você já pode responder todos os exercícios do capítulo 25. E já sabe, se tiver alguma dificuldade, é só chamar.
O importante é que você não fique com dúvidas, ok? Tenha uma excelente semana, continue estudando, não esqueça do seu comprometimento com os estudos. Fique com Deus. Um grande beijo.